Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e esse é o segundo conteúdo do dia de hoje. Estou vindo aqui especialmente para comentar com vocês dois assuntos, tá? Primeiro é a lista de relacionados do Botafogo para o jogo de amanhã com o São Paulo, que no fundo, essa lista de relacionados é a verdadeira seleção, é a nossa seleção brasileira. Já dizia Jefferson, tá? Não sei se vocês lembram, o Jefferson, quando deixou de ser convocado pelo Tite, né, ex-treinador da seleção brasileira, ele falou que tudo bem, que a seleção brasileira dele era o Botafogo, e naquele momento o Botafogo estava na segunda divisão. Então eu estou com esse mesmo pensamento para falar também do outro assunto, que naturalmente é a lista de convocados pelo Fernando Diniz. Foi feita hoje essa lista para os dois primeiros jogos das eliminatórias, Bolívia e Peru, né? 100 jogadores do Botafogo. Pois é, galera, sem ninguém do Botafogo. Aliás, a gente estava com expectativa de Lucas Perry, Adrielson, quem sabe Eduardo, Tiquinho, muito improvável, mas foi até ventilada a possibilidade, se ele tivesse uma recuperação rápida. Em relação à seleção sub-23, né, pré-olímpica, se falou de Luiz Henrique, de Hugo. Resultado, nenhum jogador do Fogão, do Glorioso, foi convocado para a seleção. Então vamos discutir isso a partir de agora. Se você está interessado nesse assunto, quer desabafar, desabafa aí embaixo. E vamos que vamos. Galera, vamos lá. Estou até com tosse aqui. Vamos lá. Esse assunto é complicado. Seguinte, é óbvio, tá? Vamos contextualizar primeiro, que para o Botafogo não muda nada não ter esses jogadores na primeira rodada, né? Os dois primeiros jogos das eliminatórias. Não muda nada. É óbvio que para a estrela solitária que está aqui atrás também, líder do campeonato, a gente está para a seleção brasileira. Porém, tá? Eu também não vou fazer que nem aquela lenda, né? da raposa e as uvas, né? Tipo assim, não quero porque, enfim, não fui convocado. Para o Adrielson, para o Lucas Perry, especialmente, seria um prêmio pelas grandes atuações que esses jogadores têm tido no campeonato. Para o jogador, né? Para o ego do jogador, para o currículo, é uma realização você ser convocado, ainda mais eles que nunca vestiram a amarelinha, né, a nível profissional. Então, teria sido um grande incentivo. A mesma coisa no Sub-23. Hugo, Luiz Henrique poderiam sim ter sido convocados pelo Ramon Menezes, tá? Dito isso, vamos às análises. Pior do que a não convocação do Fernando Diniz, e o TF até comentou isso, eu concordo com ele totalmente, careca, tamo junto nessa. Pior do que a não convocação dos jogadores do Botafogo foi a desculpa, foi a resposta que o Fernando Diniz deu na coletiva quando perguntado sobre isso. Peraí, o líder do campeonato do Botafogo não teve nenhum convocado? O que você responde, Diniz? E o Diniz saiu com essa. Não está escrito em nenhum livro que temos que convocar do time que está em primeiro lugar. Fecha aspas. Ter que respirar depois dessa. Eu vi nessa declaração, além de uma birrazinha, de um desdém pelo Botafogo, né? Até uma mágoa, né? Pelo fato de que o Botafogo tem vencido o Fluminense ultimamente, né? Tem venceu no primeiro turno, inclusive, né? Foi uma resposta, acho que no mínimo inadequada, vamos chamar assim, né? É óbvio, a gente sabe que não existe nenhuma regra de que você tem que convocar jogadores do time que lidera o campeonato. Fato, isso aí, até aí eu concordo. Mas a maneira com que ele responde, né? Ele poderia ter dito, olha, realmente o Botafogo vive uma grande fase, analisamos, tinham jogadores realmente que poderiam ter sido convocados, mas por algumas situações a gente acabou optando por outros. Se ele tivesse seguido esse caminho de resposta, beleza. Mas eu achei que essa resposta foi bem deselegante, né? Foi assim, desdenhando mesmo do Botafogo, né? Irônica até, acho que é uma resposta até irônica, né? Dizer que não está escrito em nenhum livro que ele precisa convocar, né? E teve também
outras aspas aqui do Diniz, tá? Aliás, ele começa respondendo da seguinte forma: olhar o Botafogo, a gente olhou. Poxa, parabéns, né? Parabéns, olhou o Botafogo, caramba, que esforço que ele fez, né, de olhar o líder do campeonato, disparado, diga-se de passagem, né? E aí ele ainda complementou, quando não poderia piorar mais a resposta, ele complementou da seguinte forma: e também não quer dizer que se alguém ultrapassar o Botafogo e ele não for campeão, quer dizer, já tá jogando uma praga aí em cima da gente, que não pode ter algum jogador convocado ali na frente. Algum jogador. Até os cachorros se revoltaram. Solta a cachorrada, solta a cachorrada. Até os cachorros se revoltaram, galera. Então, assim, pode ser que ali na frente tenha um ali, não, tá, vamos convocar ali o Tiquinho, pô, melhor jogador do brasileiro, vários meses, pô, você é obrigado a convocar o cara. Enfim, foi muito mal o Diniz nessa. O fato dele estar acumulando o cargo de treinador do Fluminense e da seleção, né, já gera toda uma discussão, uma polêmica em torno de haver um conflito de interesses, né? Mas tudo bem, já houve outros casos na história, né? Precedentes, então a gente até releva. Mas assim, aí ele faz a convocação e convoca Nino e André do Fluminense, né? Ninguém duvida que são ótimos jogadores, o André principalmente, o Nino foi muito bem ano passado, esse ano não está tão bem assim, né? E parece que ele quis premiar o Nino porque ele tinha sido convocado da última vez pelo Ramon e acabou não podendo integrar a seleção porque estava contundido. Então assim, não, opa, você não pôde ali, agora eu vou te botar. Enfim, resumindo, jogadores do Brasil foram apenas 4 jogadores. E desses 4, justamente 50%, 2 jogadores do Fluminense, tá? Óbvio que vai ter alguém que vai dizer, pô, mas são jogadores que ele confia, porque ele trabalha no dia a dia e tal. Beleza, né? E são bons jogadores. Ninguém está dizendo que Nino e André não são bons jogadores e que não merecem, né, frequentar listas de convocação. Ninguém está dizendo isso. Mas fica estranho, né? Fica estranho. Os outros jogadores do Brasil, o Bento, do Atlético Paranaense, e o Rafael Veiga, do Palmeiras. Também ótimos jogadores. O Bento é um jogador ali que a gente pode colocar no nível de Lucas Perry, né? Jogador também goleiraço, né? De muito futuro, mas não faz o brasileiro que o Lucas Perry faz. Então isso aí também é importante ser dito. Mas tudo bem, uma escolha do Fernando Diniz. Agora, o Adrielson não ser convocado choca mais, né? Inclusive o Rizek, André Rizek, no Seleção Sport TV comentou: Adrielson é mais zagueiro do que o Nino, tá? Aspas do Rizek. Ele até falou, poxa, se esperava uma convocação de Lucas Perry, se esperava até talvez uma do Eduardo, foi justamente o que eu comentei no primeiro vídeo. Mas essa do Adrielson não ser convocado surpreende mais, pelo campeonato brilhante que o Adrielson vem fazendo, né? Então realmente surpreende. Beleza, vamos lá. O repórter Cícero Melo da ESPN, depois dessa coisa toda aí dele falar do Botafogo, perguntou para o Diniz sobre os jogadores do Flamengo, né? Ele cobre o Flamengo, falou, pô, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, né? Palavras do Cícero Melo. Diniz, por que não tem nenhum jogador do Flamengo? E o Diniz saiu-se com essa, disse que existiam jogadores do Flamengo numa lista maior, né, que depois foi afunilando, né, e esses nomes acabaram sendo descartados. Ou seja, ele dá uma resposta melhor em relação ao Flamengo, né, porque disse que havia nomes do Flamengo. Ou seja, a gente já começa a pensar que, de repente, Adrielson e Perry nem estavam nessa lista maior. Senão ele poderia ter dito a mesma coisa quando perguntado sobre a ausência de jogadores do Botafogo, né? Então, enfim. Ainda sobre o Lucas Perry, vou falar isso aqui porque, coincidentemente, saiu aqui essa notícia, que a plataforma de estatísticas SofaScore, tá? SofaScore, conhecida aí pela galera, apontou o Lucas Perry, tá, como o melhor jogador do primeiro turno do Brasileirão. E aí tem toda uma estatística, notas, performance, tá? Não é uma votação aleatória. O Lucas Perry ficou com 7,45 de nota, tá?
todo o primeiro turno, e um dado estatístico muito interessante. Dos 19 jogos, ele atuou em todos, tá? Dos 19 jogos do primeiro turno, em 11 dos jogos, quer dizer, bem mais do que a metade, tá? O Lucas Perry não sofreu gols. Impressionante, né? Por consequência, a defesa do Botafogo, e aí também está incluso aí o Adrielson, né? Já o Tiquinho liderou entre os atacantes, ficou logo abaixo do Lucas Perry, com 7,44, tá? Então, assim, nas votações todas na imprensa, Tiquinho tem vencido como melhor jogador do Brasileirão. Mas o SofaScore, ele trabalha com números e apontou o Lucas Perry também. Muito legal ver essas estatísticas, né? Pessoal, ainda sobre a convocação, já eu falo dos relacionados do Botafogo, que esse assunto aqui me deixa maluco, a cachorrada já latiu, também tão doidos. Só para contextualizar, o Botafogo, de novo, é óbvio que não precisa convocar o do líder do campeonato, só porque é líder. Mas o Botafogo tem 47 pontos, primeiro lugar. O Fluminense do Diniz tem 31 pontos, 16 pontos de diferença entre eles. O Fluminense que terminou em sétimo lugar, o primeiro turno. E para quem tem curiosidade, o encontro entre Lucas Perry, Adrielson, Eduardo, enfim, do Botafogo com o Fluminense, né? Esse reencontro, já que o Botafogo já ganhou no primeiro turno deles, 1-0, né? Gol do Cuesta, vai acontecer no dia 8 de outubro no Maracanã. Então, assim, tem gente que já me perguntou, Carlos, é ruim para os jogadores do Botafogo o fator anímico, né? Um Adrielson, um Perry, próprio Luiz Henrique, Hugo, que de repente foram dormir ontem na expectativa de uma convocação hoje, isso desanima, isso bota o cara, né, desanimado mesmo para o restante da temporada. Cada jogador vai sentir isso de uma forma. A gente espera, do fundo do coração, até que tenha algum trabalho ali psicológico com eles, para que eles façam dessa decepção um combustível para se doarem ainda mais e fazerem um segundo turno melhor do que foi o primeiro, se é que isso é possível, né? Que sirva como uma motivação, essa certamente uma decepção de não serem convocados, tá? Vamos lá. Eu acho que eu abordei os temas todos em relação à convocação. Tem uma última interessante. O Rafael, lateral do Botafogo, todo mundo sabe, está aí se recuperando de uma cirurgia, postou na sua rede social o seguinte aqui, aspas para o Rafael. Eu queria entender como valoriza... É interessante essa abordagem do Rafael, tá? Também considerando que CBF, tá? Organiza a Seleção Brasileira e organiza Campeonato Brasileiro. Beleza? Todo mundo sabe disso, né? Então vamos lá. Eu queria entender como valoriza o Campeonato Brasileiro quando o time que está com 13 pontos de diferença não tem nenhum convocado. Várias interrogações do Rafael. E é verdade. De certa forma, é como se tivesse assim, olha, Campeonato Brasileiro e nada é a mesma coisa, né? 13 pontos de vantagem sobre o Fluminense, né? Que teve 2 convocados, 16 pontos de vantagem. Comenta aí embaixo, galera, se eu estou sendo muito clubista, de repente eu estou aqui no calor da emoção ainda, né? Mas, ou se é justificável essa convocação do Diniz, tá? Galera, relacionados para amanhã, tá? Uma surpresa, né? Todo mundo esperava que o Gabriel Pires fosse relacionado, mas ele segue fora. E o Botafogo emitiu uma nota explicando, tá, o porquê disso. Vamos lá. Recuperado de lesão, o Botafogo optou por intensificar a preparação física do Gabriel no Rio de Janeiro, visando as próximas partidas, motivo pelo qual não integrou a delegação que viaja para São Paulo. O Botafogo tá, nesse momento, indo para São Paulo, né? Então, tá explicado aí, o Gabriel Pires vai ficar no Rio. Certamente foi visto que o Botafogo já estava com um grupo ali muito bom, né? Uma ótima lista de relacionados para o jogo de amanhã no Morumbi, e que era melhor realmente dar mais uma preservada no Gabriel Pires. Ele ganha mais alguns dias, né? Para vir com tudo aí nesses jogos aí que vão ser tão importantes de Sul-Americana e sequência do Brasileirão. O Diego Costa, que tá todo mundo na expectativa se vai ser titular, se não vai ser titular, tá relacionado, e não só isso, ele ilustra, né, a arte dos relacionados. Muito legal. Eu tô com um sentimento que ele pode pintar desde o início. Quem sabe? Vamos ver.
E quem também está de volta, né? Na verdade, é o Matheus Nascimento, depois daquele giro que ele deu pela Europa e tal, ele está novamente relacionado aí na lista para o jogo de amanhã. E é isso, galera. 15 minutos, foi uma sessão aqui de desabafo, de terapia junto com vocês. Volto a dizer, fechando esse vídeo, não muda a nossa vida, não muda a vida do líder do campeonato, que é o Botafogo, né? Mas teria sido legal que esses jogadores que estão fazendo, né, uma temporada tão boa tivessem sido premiados. Seria um prêmio individual, mais do que nunca, né? Para esses jogadores. Perry, Adrielson, Luiz Henrique, Hugo, especialmente Perry e Adrielson, né? Enfim, teria sido uma gratificação, né? Um currículo para eles, uma experiência incrível de ir para esses jogos das eliminatórias, mas não foi dessa vez e vida que segue. Só um adendo, né? O Diniz disse que estava na lista dele, o jogador que eu até critiquei mais cedo, né? Meu Deus do céu, esqueci o nome dele, Lucas Paquetá, estava na lista dele, mas para preservar o jogador, que aí saiu uma notícia que ele parece que está... Existe, na verdade, uma investigação, tá? De que ele poderia estar supostamente envolvido num esquema de apostas na Inglaterra. Tanto é que o Manchester City, que estava contratando ele junto ao West Ham, desistiu da negociação. E aí também, para ser preservado, até que, né, ele esclareça isso aí tudo, ele também não foi convocado pelo Fernando Diniz, mas sim estaria na lista dele. Só suspirando, galera. Compartilha, dá o like, se inscreve se você não é inscrito. Estamos chegando muito perto dos 5 mil e é muito importante que o YouTube entenda que esse é um conteúdo que agrada a galera alvinegra, né? Que agrada a vocês. Então, senta o dedo no like e tamo junto. Fogão, amanhã, grande jogo, grande dia. Vou preparar um vídeo de manhã pra gente esquecer a seleção brasileira e falar só do Fogão lá no Morumbi.